Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 3 de julho. Hoje a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Naquele tempo, os 11 discípulos estavam reunidos. E Tomé, um deles, também chamado de Dídimo, não estava no meio deles quando Jesus veio e se manifestou. Os discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir as marcas do prego, se eu não tocar as marcas do prego e o seu lado, eu não acredito." 8 dias depois estavam novamente reunidos os discípulos e Tomé estava junto com eles. As portas estavam fechadas por medo dos judeus, e Jesus veio até eles e se manifestou e disse: "A paz esteja convosco." E depois disse para Tomé: "Venha, Tomé, coloque sua mão e toque as marcas do prego. Veja as marcas, estenda o braço e toque o meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé então respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." E Jesus respondeu para Tomé: "Você pensa que é feliz porque me viu para acreditar? Bem-aventurados serão aqueles que chegarão a crer sem terem visto." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos aqui uma experiência de fé empírica. A fé de Tomé, a fé de Pedro. 2 modos de vivenciar a fé. Porque muitas vezes eu tenho recordado a vocês que a fé não vem pelo sangue da família, nem pela cultura livresca, não. A fé vem pelo encontro pessoal com o Senhor. Quando o Senhor se manifesta na vida de cada homem e de cada mulher, e eu não posso marcar esse horário para ninguém. Não posso, não tenho nem como. E creio que nenhuma pessoa tem esse dom. Nós podemos comunicar a doutrina que professamos, nós podemos comunicar a experiência de fé que a gente encontrou e que a gente luta para viver. Agora, passar a fé para o outro, aí já é experiência pessoal. É encontro com o Senhor. É manifestação da vida, na vida da pessoa do Senhor. Por isso, na primeira leitura de hoje, o apóstolo na carta aos Efésios vai nos recordar: a partir de agora, vós não sois mais migrantes e nem estrangeiros, agora são concidadãos dos santos, e foram edificados, num grande edifício, numa construção espiritual, fostes edificados nesse trabalho árduo de edificar o espírito, o edifício espiritual, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e onde Cristo Jesus é a pedra fundamental, vós fostes integrados aí para poder edificar a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, que é a vossa vida. No Evangelho nós encontramos então esse dilema de Tomé. Os discípulos estão congregados, os 10, com as portas fechadas, por medo dos judeus, porque o medo fecha a porta do coração e fecha a porta da vida das pessoas. O medo é capaz de fechar as portas. Mas também nós encontramos ali um outro que está fechado não só pelo medo, pela porta do medo, mas também pela porta da decepção. Tomé ficou escandalizado, ele ficou frustrado, ele se frustrou com o Senhor. E por causa disso, quando se dispersaram os discípulos todos, movidos por esse medo e movido também por essa decepção do escândalo da cruz, cada um foi para o seu lado. E Tomé ainda não se congregou na comunidade cristã. Por isso, quando Jesus se manifesta aos 10, ele não está presente, ele não está ali. Quantos irmãos e quantas irmãs também se decepcionaram com a igreja? Quantos homens e quantas mulheres se decepcionaram com o mau exemplo que nós damos, com as fraquezas humanas de cada um de nós, e deixaram de crer justamente por causa disso. As portas dos seus corações também se fecharam. E assim,
não consegue mais experimentar a força do ressuscitado que veio. Não consegue mais enxergar Jesus. De tal modo que, quando os discípulos então recebem essa manifestação de Jesus e vão dizer para Tomé, nós vimos o Senhor, ele diz, eu não acredito, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu puder apalpar, se eu puder tocar. Aqui está uma fé. Aqui está a saga de fé de muito homem e de muita mulher que exige mais para crer. Quer tocar as marcas do prego de Cristo, quer tocar o lado de Cristo, quer enxergar as marcas do prego, e por isso não consegue mais crer, ou não chegaram também a crer. Os discípulos dirão a Tomé, nós vimos o Senhor, mas ele diz, eu não acreditarei, enquanto eu não vir as marcas do prego, enquanto eu não colocar meu dedo nas marcas do prego, enquanto eu não estender meu braço e não colocar do lado, eu não acredito. É uma fé exigente, a fé que é exigente. Eu tenho muitos amigos que não conseguem crer, não conseguem. São filhos e nasceram num lar de pai e mãe com uma fé muito profunda, estudaram em colégios cristãos também, mas eles mesmos não conseguem acreditar. Como também conheço outros que se decepcionaram com a igreja, que se decepcionaram com a vida dos cristãos e com isso então deixaram de crer. Como um dia Gandhi também disse a algum cristão da Inglaterra, se não fosse vocês, pelo mau exemplo de vocês e o mau comportamento, até que eu acreditaria no vosso Cristo. Até que eu acreditaria. Ele também quer tocar a solidariedade. Ele quer tocar a humildade. Ele quer tocar o perdão. E assim, muitos homens e mulheres querem tocar o lado de Cristo. E tocar o lado de Cristo é isso. Tocar as marcas de Cristo, a solidariedade, tocar a benevolência, tocar o perdão, tocar uma cultura de paz, tocar o coração de cristãos, de homens e mulheres que sejam capazes de dar bom testemunho, apesar das suas fraquezas humanas. Não exige perfeição. Só exige coerência. Coerência. 8 dias depois, então, está Tomé ali juntamente com eles. As portas continuam fechadas por medo dos judeus. Jesus veio até eles. É sempre Jesus que vem. Não é a pessoa que vai, é Jesus que vem. É Jesus que se manifesta. Por isso Jesus vem até eles e vai olhar para Tomé e vai dizer, Tomé, então toque as marcas. Venha, estenda o braço, toque o meu lado. E não seja incrédulo, mas seja fiel. Muitos irmãos e irmãs querem tocar as marcas de Jesus. Querem tocar as marcas do cravo. E uma fé exigente que exige isso. Porque nós temos a fé de Pedro, que é a fé revelada pelo Pai, manifestada pelo Pai. Mas também nós temos a fé de Tomé, que é uma fé empírica, que ele quer ver para crer. Ele quer ver, ele precisa. Assim são duas experiências de fé que chegarão ao mesmo lugar, o reconhecimento do senhorio de Jesus. E Jesus vai dizer para Tomé, Tomé vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, oração bonita, meu Senhor e meu Deus. Mas Jesus vai dizer, você acredita porque viu? Bem-aventurado serei eu, bem-aventurado será você. Se crermos sem ter visto isso, sem ter precisado tocar, bem-aventurados seremos nós, que cremos e não vimos. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre essa provocação, porque a fé é uma realidade dinâmica. Não existe um femódromo para medir a fé de alguém, não. É experiência pessoal. Mas a fé não é estática. A fé é dinâmica. Uma hora está alta, visível, outra hora está mais enfraquecida, porque assim vai se dando a batalha espiritual de uma vida espiritual que foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e que tem Jesus como a pedra fundamental. É Ele, é nele e é por Ele que nós vivemos a nossa fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Tomé Apóstolo, rogai por nós, paz e bem.